Muito bem, amiguinho! Se você chegou até aqui, é porque você já assistiu às aulas anteriores sobre o Brasil pré-colonial e sobre as primeiras estruturas do Brasil colonial, o sistema de capitanias, que, dada a ausência de unidade administrativa, não obteve o sucesso desejado. Apenas duas capitanias, Pernambuco e São Vicente, obtiveram esse sucesso. Se você não viu essas aulas sobre o Brasil pré-colonial e sobre a primeira estrutura administrativa colonial, que são as capitanias, vá lá, assista! Agora, diante desse insucesso das capitanias, Portugal vai adotar uma unidade administrativa colonial aqui no território brasileiro. Chama-se Governo Geral. O Governo Geral vai de 1548 até a vinda da família real, 1808. Uma vez que o rei estando aqui, não precisa mais de governador geral. Como é que funcionava a estrutura de poder deste governo geral? Lá em Portugal, o rei continuava sendo, claro, a autoridade suprema. Abaixo dele, aqui no território brasileiro, ficava o governo geral. Guarde assim, é um governador geral para cada Brasil. Lembre-se disso, porque vão haver dois momentos em que o Brasil é dividido em dois Brasis, um Brasil Norte e um Brasil Sul. E aí, claro, cada Brasil terá o seu governo geral. Mas no ato da sua implantação, um governador geral sujeito apenas à vontade do rei. Esse governador geral está no território brasileiro. Para auxiliá-lo existem o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. A palavra mor significa maior em português de Portugal. Ouvidor maior, provedor maior, capitão maior. O que é que fazem esses caras, tio? O ouvidor-mor é responsável pela justiça. O provedor-mor é uma espécie de ministro da fazenda, o responsável pelas finanças. E o capitão-mor é o responsável pela segurança. Ouvidor-mor justiça, provedor-mor finanças, capitão-mor segurança. Reparem que abaixo deles ainda permanecem os donatários. Você pode pensar assim, existe uma centralização de poder no governo geral, existe uma descentralização de poder através dos donatários. Quanto mais capitanias você tiver no Brasil, mais donatários você vai ter. Então essa parte de baixo dessa pirâmide política pode se multiplicando de acordo com o número de capitanias. Muito bem, abaixo dos donatários, a tal unidade descentralizada, ou unidades descentralizadas, que são as câmaras municipais. A cada nova vila fundada, uma Câmara Municipal marcava esta vila. Diante da Câmara Municipal você tinha o símbolo do poder, o pelourinho. O pelourinho era uma espécie de Twitter da época. Diante da Câmara Municipal havia um pelourinho e no pelourinho se anunciavam as leis e punições estipuladas na Câmara Municipal para aquela vila. Naquela época, na Câmara Municipal, trabalhavam os vereadores, o alcaide, uma espécie de prefeito, e um juiz de paz. Vejam, os poderes representados em um único lugar, a Câmara Municipal. Para poder ser vereador, alcaide, juiz de paz, enfim, para participar das câmaras municipais, era preciso ser um homem bom. O que é um homem bom? Um cara que tem um coração puro, ajuda velhinhas a atravessar a rua, faz caridade, ou um homem bom, no Brasil colônia, do período do governo geral, são os que têm dinheiro. É isso mesmo, homem bom, quem tem dinheiro. Só quem tem dinheiro participa da Câmara Municipal. E agora me responda, quem é que tem dinheiro? Quem pode ser um homem bom nesse momento? Os donatários, isso mesmo. Por isso que os donatários estão acima das câmaras municipais. Eles são os detentores do poder econômico, eles controlam as câmaras municipais. Agora observe no próximo quadro os primeiros governadores gerais. Agora que você estudou a hierarquia do governo geral estabelecida pela coroa portuguesa no Brasil colônia, vamos estudar os famosos 3 primeiros governadores gerais do Brasil colônia. O primeiro deles, Tomé de Souza, que governou entre 1548 e 1552, vai ser o responsável por criar toda a estrutura do Brasil colônia e do governo geral. A primeira capital, inclusive, Salvador. E nessa primeira capital também ficará o primeiro bispado do Brasil, ou seja,
A estrutura política será acompanhada numa estrutura religiosa e o primeiro bispo do Brasil terá um nome no mínimo peculiar, Dom Sardinha. Isso, o nome dele é Dom Sardinha. O segundo governador-geral, Duarte Costa, que vai governar entre 1552 e 1558, sofrerá a invasão dos franceses no local onde será fundada no futuro a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. A chamada França Antártica é uma invasão francesa na região do futuro Rio de Janeiro. Esses franceses da França Antártica eram huguenotes, o nome dado na França para os luteranos. Portanto, expulsar esses franceses do futuro Rio de Janeiro, do território que eles ocupavam, era não só uma questão territorial, de posse de terra, mas também uma questão que envolvia a Contra-Reforma, disputa entre luteranos e católicos. França Antártica, franceses luteranos no futuro Rio de Janeiro. Muito bem, cuidado para não confundir a França Antártica, a invasão luterana ao futuro Rio de Janeiro, com a França equinocial, que ocorrerá em outro momento. A França equinocial será durante a União Ibérica, em 1612, quando católicos invadirão a região do atual Maranhão, inclusive fundarão a Vila de São Luís, hoje São Luís. Quando esses franceses da França Antártica, a França luterana, a do Rio de Janeiro, forem expulsos, eles se dispersam ou retornam à França. Já quando os franceses da França equinocial, a França do Maranhão, a França católica, forem expulsos do Maranhão, alguns se dispersam, outros vão para o extremo norte do Brasil colônia, formar uma Guiana, formar uma pequena colônia que você conhece como Guiana Francesa. Repetindo, França Antártica, luterana, expulsão. França equinocial, Maranhão, católica, Guiana Francesa. Beleza? Muito bem. Ainda durante o governo Duarte Costa, teremos um embate entre Álvaro Costa, filho do governador-geral, com esse sobrenome bastante difícil de escrever, Costa, C-O-S-T-A. Álvaro Costa, filho do governador-geral, era a favor da escravidão nativa. Já o bispo, aquele com nome curioso, Dom Sardinha, era contra. Como o governador-geral ficou ao lado do Álvaro Costa, Dom Sardinha não tinha escolha a não ser ir a Portugal conversar com o rei. E lá em Portugal o rei decide: índio cristianizado não pode ser escravizado, exceto em questões da chamada guerra justa. Guerra justa é quando o índio ataca o branco, que era uma coisa muito fácil de resolver para aquele interessado na escravidão indígena. Bastava atacar uma aldeia indígena. Quando o branco atacava uma aldeia indígena, o índio, para se defender, atacava o homem branco, e aí se tornava a guerra justa, o índio podia ser escravizado. Muito bem. Álvaro Costa a favor da escravidão indígena, o bispo Dom Sardinha contra a escravidão indígena. Como Álvaro Costa recebeu o apoio do governador-geral Duarte Costa, o bispo Dom Sardinha vai até Portugal. Em Portugal, o rei decide: índio cristianizado não pode ser escravizado, exceto em guerra justa. Ocorre que, quando Dom Sardinha retornava ao Brasil, seu navio naufraga no litoral brasileiro. E o que acontece com Dom Sardinha? Ora, ele é pescado e comido. Isso mesmo, parece piada, mas é verdade. Dom Sardinha foi retirado do mar por índios, só que os índios que o retiraram do mar eram antropofágicos, ou seja, se alimentavam de carne humana em rituais culturais. E o bispo Dom Sardinha, tirado do mar, foi comido pelos índios. Irônico, não? Muito bem. Ainda no governo Duarte Costa, ocorre a fundação de uma vila muito conhecida hoje, a Vila do Pátio do Colégio São Paulo, que você conhece hoje como Cidadezinha de São Paulo. Muito bem, a saída de Duarte Costa foi sucedida pela entrada de Mendes Sá, um poderoso governador-geral que vai governar de 1558 até sua morte em 1572. Poderoso general, poderoso governador-geral, que tem um sobrinho muito poderoso, Estácio de Sá, responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e a contribuição na fundação da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, justamente para ocupar aquele espaço que os franceses até então ocupavam. Muito bem, com a morte de Mendes Sá, teremos uma alteração no sistema governamental, no sistema de administração colonial português no Brasil. Vamos ao próximo quadro para entender melhor.
Você estudou no quadro anterior os 3 primeiros governadores gerais do Brasil: Tomé de Souza, Duarte Costa e Mendes Sá. Portugal, quando analisou a situação do Brasil colônia diante desses 3 primeiros governadores gerais, viu que os problemas não haviam desaparecido. A ausência de estradas no interior do Brasil, por exemplo, tornava muito mais fácil e rápido ir até a Portugal do que circular dentro do Brasil até a capital, além, é claro, da invasão francesa. Portugal decide que seria melhor dividir o Brasil. E é o que ocorre. Após a morte de Mendes Sá em 1572, o Brasil é dividido em 2 Brasis. Um Brasil Norte com capital em Salvador e um Brasil Sul com capital no Rio de Janeiro. No Brasil Norte governava o governador-geral Luiz Brito de Almeida. Já no Brasil Sul, cuja capital era o Rio de Janeiro, governava Antônio Salema. Isso mesmo, Salema, parece o nome de pomada, não? Mas é o nome do indivíduo que era o governador-geral do Brasil Sul com capital em Rio de Janeiro. Contudo, Portugal percebeu 6 anos após a divisão do Brasil, em 1578, que a dividir o Brasil havia multiplicado os problemas e Portugal decide unificar novamente o território sobre um governo geral, novamente com capital em Salvador, e colocar o governo geral nas mãos de Lourenço da Veiga. Contudo, o ano de 1578 marca a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, e a sua morte em 1578 desencadeará uma série de eventos que levarão Portugal a perder a sua soberania. A coroa portuguesa, as posses portuguesas passarão para a coroa espanhola. Esses momentos de 60 anos, entre 1580 e 1640, em que a coroa espanhola mandou em tudo que era português, é chamado de União Ibérica. Mas a União Ibérica é assunto da próxima aula. Até lá!